Chegará um tempo em que saber mais sobre a cidade onde vivemos fará parte da cultura de cada um de nós. Palavras sábias da nossa convidada de hoje, Marina Tavares Dias. Nasceu há 49 anos em Lisboa, jornalista, fotógrafa e escritora. É a nossa mais famosa lisipógrafa, que é como se designam os historiadores da capital. Há 30 anos publicou no Diário Popular o primeiro texto sobre Lisboa e nunca mais parou. Ciente de que ninguém ama o que não conhece, fez da missão da sua vida devolver aos lisboetas a memória da cidade. Este ano faz 25 anos que iniciou o seu maior sucesso, a série Lisboa Desaparecida, que vendeu 100 mil exemplares dos seus 9 volumes, o maior fenómeno contemporâneo da história da lisipografia desde então. Já publicou mais de 20 volumes sobre Lisboa, o Porto, o futebol, os elétricos, o primeiro modernismo e as biografias de Mário de Sá Carneiro e do rei Dom Carlos. Muito prazer. E olá, Marina. Bem-vinda à Livraria Ideal. É um prazer. Eu queria lembrar-lhe que a sua vocação, e queria que falasse um bocadinho rapidamente resumidamente sobre os seus avós. Tem 2 avós que foram muito importantes nesta sua pesquisa e nesta sua vontade e prazer em devolver esta Lisboa antiga, e não só, aos portugueses. Um avô que levava à Feira da Ladra e um avô que era o grande defensor da Praça de Figueira, neste caso. Sim, é verdade, num certo sentido. É assim, o meu avô paterno morreu antes de eu nascer. No entanto, eu sempre ouvi dizer, através de um tio que eu tinha chamado Eurico, e a quem sempre dediquei, aliás, os cafés de Lisboa, na altura em que ele morreu, que o meu avô tinha sido a única pessoa que se tinha oposto à demolição do mercado de ferro e vidro da Feira da Ladra, porque achava que era a mais importante peça de arquitetura industrial que existia em Lisboa e que poder-se-ia ter feito ali alguma outra coisa sem ter demolido. Já está aqui neste postal? Sim, eu escolhi precisamente a primeira capa da Lisboa Desaparecida, que agora, pronto, em termos gráficos já seria feita outra coisa, porque nesse tempo nós tínhamos todas as limitações de ainda não haver ainda a composição em computador e nem sequer a digitalização das imagens, mas seja como for, eu escolhi esse postal, que foi um dos primeiros postais que eu comprei, e fiquei fascinada quando tinha 15 anos e comprei esse postal na Feira da Ladra, porque não restava nada do meu avô. O meu avô teve muitos filhos e em nossa casa não restava nada, e quando eu vi finalmente aquilo que ele queria salvar, fiquei abismada. Como é que puderam demolir isto? E foi um bocado a partir daí que eu comecei a escrever sobre Lisboa. Nessa altura, com 15 anos, depois comecei a publicar nos jornais com 18. E falar do Diário Popular e depois do Diário de Lisboa. Antes disso, ainda em revistas, e eu ainda escrevia muito sobre rock, que era o meu estilo, pronto, com 16, 17 anos era o que eu gostava, mas aproveitava sempre depois o tempo e algum dinheiro que me vinha disso para ir comprando mais coisas sobre Lisboa, e rapidamente comecei a escrever sobre Lisboa. E realmente no princípio da década de 80 eu ainda era muito miúda, já escrevi sobre Lisboa e publicava uma secção chamada Património no Diário Popular, que teve um sucesso imenso. Depois também acabei por escrevê-la também para o Expresso, e nessa altura as pessoas, eu tinha os vespertinos, sobretudo os vespertinos naquela altura, em que nós, para termos uma ideia, fechávamos o jornal ao meio-dia e ele estava na rua às 2 da tarde, porque era impresso ali mesmo dentro do próprio edifício, e as pessoas tinham os leitores tinham uma ligação com o jornal que era muito dinâmica, muito pessoal, e eu tinha imensos leitores a perguntarem-me coisas, a escreverem-me cartas e não sei o quê, e foi assim que me solidifiquei um pouco aquilo que eu estava a escrever, e que era um trabalho praticamente isolado, porque depois à parte disso eu tinha que fazer a agenda do jornal, não é? E então essas pessoas convenceram-me, esses leitores, a que o livro deveria ser publicado. Na altura, como não havia, tinha morrido a última geração de lisipógrafos e não havia livros disponíveis sobre a história da cidade, a não ser, obviamente, os guias turísticos, não tem nada a ver com isto. Muitos editores que eu conhecia, que até eram meus amigos, disseram: mas não, tira-te a ideia, isso porque passa. isso não vende, isso não... mas eu gostaria de tentar. Eu lembro-me que a Marina foi um bocadinho aquela, levava esses artigos na sua pasta, e entrou, isto foi em 85, pelo jornal dentro. É assim, eu escrevo sobre isto, aqui tenho, e eles disseram, ficaram assim naquela, vamos ver, naquela dúvida, isto vai passar daqui a um tempo, mas depois não, acabou por vingar, e as pessoas gostaram. Eu devo isso, era muito miúda, na altura era fácil terem pensado, isto é apenas uma telha de uma adolescente, de uma posa ambiciosa jornalista. Era mais porque eu gostava
gostava daquilo, porque textos de outro tipo eu já os tinha publicado nos jornais. E realmente houve uma trindade no Diário Popular que imediatamente acreditou nisso. Foi o José Manuel Rodrigues da Silva, que depois veio ser o seu marido? Veio ser o pai da minha filha, o Acácio Barradas, que era uma pessoa com uma qualidade extrema, e uma pessoa muito generosa no tratamento com os colegas, que era o Batista Bastos. E a partir daí eles disseram, não, isto está bem escrito, isto é interessante, isto 2 páginas. E na altura eu própria fiquei 2 páginas no Jornal Diário e um pouco assustada, sim, um pouco assustada, mas o que é certo é que ao fim de 6 meses nós tínhamos leitores fiéis às dezenas, que escreviam cartas, telefonavam, iam visitar-me naquela altura, felizmente, não é como agora, os jornais tinham porta aberta para se fazerem tertúlias, portanto as pessoas iam conhecer os próprios jornalistas, falar com eles, encontrar-se com eles. E pronto, isso é uma tradição que, aliás, eu devo referir que este Lisboa Desaparecida ganhou logo o prémio Júlio de Castilho, um prémio muito importante sobre a melhor obra sobre Lisboa. Sim, eu tenho aqui um exemplar, o último volume, o 12º, da Lisboa Antiga, exatamente do Júlio de Castilho, que é uma tradição que a Marina, com muito orgulho, continua, como o Gustavo Matos Sequeira, e como o Vieira da Silva, e como imensos olisipógrafos famosos. Eu acho que este foi talvez o primeiro assim mais... sim, ele já agradece ao Viana de Barbosa que escrevia sobre Lisboa e fez alguns percursos no Arquivo Pitoresco entre 1856 e 1862. Mas em livro é realmente o Castilho. E faz coisas excepcionais. Por exemplo, isso que são só os bairros orientais. As pessoas hoje confundem os bairros orientais com aquilo que agora chamamos Oriente e que não tem nada histórico em Lisboa. Os bairros orientais são todos os bairros que estão a oriente do Rossio. Portanto, todos os bairros, o próprio Rossio, inclusivamente já a segunda grande avenida de Lisboa, que é o Almirante Reis, a Graça, tudo isso, e o próprio Rossio já está nos bairros orientais, porque depois ele tem outro grupo de livros que se chama o Bairro Alto. E só sobre os bairros orientais ele escreveu 12 livros, 12. E depois sobre o Bairro Alto escreveu mais 5. Sobre a Ribeira de Lisboa, outros tantos. Portanto, era uma pessoa que publicava, quando me dizem assim, tu publicaste não sei quantos livros sobre Lisboa. Sim, mas o que é isso comparado com o Castilho, não é? A única coisa que eu tentei fazer de diferente, e continuo a sublinhar que somos anões aos ombros de gigantes, a única coisa que eu tentei fazer de diferente foi aproveitar a minha experiência como jornalista para sistematizar a informação. Ou seja, não me perder um pouco quando vou falar de um palácio, estar a falar 20 páginas sobre o palácio e depois ir recuperar a rua e já vou 4 números abaixo. Porque a Marina já disse que isto, a olisipografia, é como as cerejas. Uma e vem. Temos que ter muito cuidado porque é muito tricky, ao mesmo tempo é muito aliciante, mas se nós estivermos a falar para o grande público não podemos perder-nos muito a falar durante 20 páginas sobre um assunto e depois descurar o resto da rua. Desde os 15 anos que a Marina comprava postais e até mais nova, aos 8, 9 anos já ia para a Feira da Lara e o seu avô já dava algum dinheiro. Olha, gasta e se é inteligente e faz dinheiro. Exatamente. Ele dizia, tens aqui 100 escudos e se fores esperta, isto eram 5 da manhã, quando chegares ao meio-dia tens 1000. Na Feira da Lada chamavam-se em escudos um pintor, que era uma coisa que eu nunca consegui perceber porque estava lá o Camilo e depois era sempre um escritor, não é? E depois o Picasso, mas chamavam um pintor. E então era qualquer coisa, dou-te um pintor. Já começou nessa já muito novinha a colecionar postais e documentos, toda a iconografia sobre Lisboa e depois não só sobre Lisboa, e é a primeira portuguesa registada no eBay. Sim, quando apareceu a eBay, eu achei que é eBay, eu digo eBay porque Bay quer dizer Bahia, portanto acho que está errado, embora eles agora próprios no eBay digam o eBay, não, para mim sempre foi eBay, e o E com caixa baixa e depois o B que é com caixa alta, portanto é uma Bahia. E eu fui a primeira pessoa inscrita em Portugal na eBay, assim que apareceu, nos anos 90, eu estava grávida, a minha filha nasceu em 96, Francisca, por causa do Manuel de Oliveira e da Agostina Bessa Luís, mas isso as pessoas sabem.
É um pormenor curioso. Inscreveu-se no eBay e depois comecei logo a comprar, não comecei logo a vender. Depois, agora acho que a última designação que eu tenho na eBay já é de 97 ou 98, porque é aquela com que eu comecei a vender, porque depois rapidamente percebi que, alguns no mundo, há sempre uma pessoa que está à procura do bocado de cotão que nós trazemos no bolso das calças. Portanto, qualquer coisa se vende. E aproveitei para... Agora já tenho uma conta corrente, ou seja, eu nos leilões tenho um dinheiro que está em cada um, e quando vou comprar, já não vou comprar por mais do que aquele dinheiro que já lá tenho de outras coisas que entretanto fui vendendo. É um mundo fascinante, aconselho. O comprar e o vender pela internet. Entretanto, uma das coisas que tem comprado, se não me engano, tem sido coisas sobre, exatamente, nós falámos disso, o Titanic, porque vem uma surpresa em breve, provavelmente ainda este ano, uma obra sobre o Titanic, para ser a primeira obra portuguesa sobre isso. Eu não sei se a editora queria que eu dissesse, mas como é um segredo já desvendado. Está tão bem informado. Sim, eu isso ainda foi anterior. Está quase a fazer um século. O meu avô, faz agora um século. O meu avô materno, que também morreu quando eu era muito nova, porque estes meus avós que nós falamos morreram quando eu era muito nova, e eu não fiquei praticamente com nada deles em termos, a não ser a experiência e o que eles contaram, mas em termos de práticos, de objetos, não fiquei com nada. O meu avô contava uma história do Titanic, que era uma coisa que quando eu tinha 5, 6 anos me aterrorizava imensamente. E depois, durante muitos anos, comprei coisas, numa altura em que ainda não estavam muito caras. Digamos que... Mas coisas que foram mesmo encontradas nos destroços do próprio Titanic. Tem alguns objetos que vêm de lá. Não, isso é proibido vender. A única coisa que se pode vender é o carvão, não é? Agora parece que conseguiram arranjar, essa sociedade que é o RMS Titanic, conseguiu arranjar não sei como. Eu também, estas coisas internacionais são um bocado estranhas, porque, por exemplo, pertence a quem foi lá buscar e não às famílias, as coisas. Pronto. Mas eles agora conseguiram, estavam proibidos de vender tudo o que encontrassem lá, e agora parece que vão fazer um grande leilão, precisamente na altura em que fizerem os 100 anos. Agora, o que havia era coisas que tinham sido compradas para aparelhar o navio e que não chegaram a entrar, e que estavam na Harland & Wolff, que era a firma de Belfast que estava a construir os navios. O estaleiro. Que é um estaleiro maravilhoso. E então, daí sobraram alguns azulejos, alguns restos de madeiras e não sei o quê, que inclusivamente algumas serviram para aparelhar o navio, que é exatamente igual que é o Olympic. As pessoas não sabem isto, mas havia 2 navios rigorosamente iguais, o Titanic e o Olympic. A única coisa que eles tinham de diferença era que o Titanic tinha o convés superior parcialmente fechado, e daí dá para ver, para quem conhece quais são as... Identificam-se ao longe, mas as coisas interiores são exatamente iguais. Vem, portanto, uma obra, vamos esperar por essa obra, ainda é segredo, e pronto, não sai daqui, vem uma obra sobre o Titanic. Não sai daqui. Deixa-me dizer uma coisa, conhece Lisboa como a palma da sua mão e não tem carro, ainda não tem carro? Não. Sou militante anti-automóvel. Anti-automóvel, portanto, anda e palmilha a cidade toda e conhece aquilo que destruiu ao máximo a paisagem urbana das cidades foi o tráfego automóvel. Portanto, nós no futuro, com a dependência que adquirimos ao longo dos anos dos vários tipos de energia nocivos a vários níveis, inclusivamente a nível de hábitos e sobretudo a nível de hábitos, temos de perder a cada mania de estacionar o carro em cima da mesa onde vamos jantar. E a única maneira como eu posso ensinar isto à minha filha é a mesma maneira como posso ensiná-la, peço desculpa em termos televisivos, a não ver telenovelas nem produtos que eu acho que são de qualidade menos interessante para o desenvolvimento dela, que é, tu não fazes, porque eu também não faço. Não é, não faças porque também não deixas, mas porquê? Mas porque não? Não. Isto é à moda antiga. É assim, vês-me fazer, não vês. Então, pronto. O exemplo está dado. Portanto, eu ando sempre a pé, e como ando sempre a pé, vai conhecendo os recantos, sempre com a sua máquina fotográfica, munida da sua máquina, vai tirando pormenores. Sim, cada vez mais pequena, cada vez mais escondida, porque quanto mais conhecida eu sou, mais as pessoas veem, está ali fulana, vamos dar-lhe uma sova, porque não se pode fotografar aqui isto, que é uma taberna, e aqui para... Pronto. Mas é isso que muitas vezes lhe interessa. A Marina hoje tem noção do seu arquivo? Quantos postais terá? Quantas imagens terá? Hoje já é impossível. Houve uma altura em que eu pensei que teria cerca de 40.000 peças, algumas delas volumosas, tipo pratos. Hoje em dia é quase impossível. Neste momento eu tenho... Tem o sonho de abrir ao público esse Eu gostaria,
mas quer dizer, é assim, sou absolutamente contrária a pedir seja o que for ao Estado, ou seja, aquela coisa dos protocolos com o Estado, e as pessoas fazem empresas em nome individual, unipessoais. O Estado também não ajudou muito na altura em que teve de comprar, às vezes, comprar em alfarrabistas, locais muito mais baratos do que pagar na Biblioteca Nacional para poder digitalizar Sim, quer dizer, e depois é aquela coisa, eu digo sempre à minha filha, aconteça o que acontecer, não deixe de arquivos públicos aquilo que me levou centenas de milhares de contos a reunir, e nunca contei com o apoio de ninguém, e se tu depois quiseres ir fazer uma fotografia da peça que deixasse esse arquivo, eles pedem-te pela fotografia mais do que o original. Portanto, não. Vende, se for necessário, se não te interessar, vende. Mas vende bem. Pronto. Mas agora, Borlas, não. Se fosse outro tipo, por exemplo, o Estado americano, nós vamos à biblioteca do Congresso e as coisas estão lá. Porquê? Faz todo o sentido, porque é assim. Não é só serem do domínio público, eu compreendo que um colecionador leva algum dinheiro para a reprodução das suas coisas, porque foi ele que as pagou. Agora, o Estado recebeu as coisas de doações, recebeu as coisas muitas vezes até, como no caso da família real portuguesa, porque as coisas ficaram cá e a família real foi embora, outras coisas foram compradas em circunstâncias excepcionais. Não faz o menor sentido, porque contratamos um fotógrafo caro, agora ir pedir 150 euros por uma litografia que, se formos comprar o original, custa 50. Não pode ser. Sim. É imoral. Aqui, eu tenho por acaso aqui esta sua obra, que editou em 2007, fazia, portanto, para comemorar os 100 anos do regicídio, esta biografia de Dom Carlos. Aliás, estamos à espera da biografia da Dona Estefânia, que é também, eu sei que é uma das preferidas da sua filha Francisca, e, portanto, ficamos à espera dessa biografia. Uma ligação muito especial com a Rainha Dona Estefânia. Antes dela sair, também é uma surpresa, que eu espero que nos surpreenda em breve. Temos aqui este Dom Carlos, e agora estou a reparar, curiosamente, que tem esta fotografia na capa, sua, e que por acaso a própria chapa é sua, e é raríssima porque tem o Dom Carlos a sorrir, a mostrar os dentes tortos. Essa fotografia foi pedida depois para todas as celebrações do Rei Dom Carlos, e eu tive todo o gosto em cedê-la sem custar os balúrdios que custam os arquivos públicos. É muito rara esta fotografia. Esta fotografia é a fotografia mais rara do Rei Dom Carlos, porque aparece completamente descontraído, com uma coisa que eu nem sabia que existia naquela altura como moda, que era o casaco, em vez de ter as golas faziam parte do próprio colete. Ele está completamente, enquanto todos os outros estão fardados, incluindo o irmão. O Dom Luís, está aqui, só se vê aqui o ombro. O Dom Afonso Arreda estava fardado. Ele tem esse chapéu desabado, que chamavam a republicano, porque é desabado, não, as abas são para baixo. Curiosamente, está vestido a republicano, que é engraçado. E depois não esconde o dedo todo queimado por causa do charuto, que tem aí uma dedeira. Uma dedeira queimado do calor do charuto, não é? Sim, e ficamos então a ver que realmente, pela primeira vez, o seu sorriso é rasgado, portanto está quase a rir e não a sorrir, e mostra realmente que tinha os dentes bastante tortos. Mas isso tem a ver com a maneira de ser dele, que não ligava muito ao superficial e gostava de... Ficou sempre fascinada pela personalidade dele, não é? Achou sempre um príncipe do Renascimento, quase. Ele era um bom caçador, era um bom diplomata, era um bom pintor, era um cientista, oceanógrafo. Tinha muitas facetas da sua vida que a fascinaram também. Ele teve um azar tremendo de viver na altura em que viveu, quando os monarcas ainda consubstanciavam tudo aquilo que poderia correr mal no país, não é? Mais tarde, quando se implantou a República, percebeu-se que afinal não se tinha mudado grande coisa em relação àquilo que era essencial. Não vou dizer que não a todos os regimes têm as suas vantagens e as suas desvantagens, mas o que é certo é que, apesar do espírito de sacrifício, daquela ética intransigente dos regicidas, que foram quem deu a vida, porque quem os armou não deu a vida, e mais tarde aproveitou a República mais do que qualquer outro republicano, e foram literalmente as pessoas que lhes puseram as armas nas mãos. O Dom Carlos era um bom chefe de Estado. Nós tivemos muito bons poucos chefes de Estado no século XX. Foi mau para o país, acho que sim.
E nós estamos a terminar, não posso deixar de passar estas duas obras que editou já este ano, aliás, que reeditou já este ano, pela Objetiva, este Lisboa Misteriosa e este Lisboa no espaço de Fernando Pessoa. Agora, Fernando Pessoa, que tem esta exposição no Gulbenkian, que vale muito a pena ver, este de Fernando Pessoa e o seu universo plural e múltiplo, e este Lisboa Misteriosa que, no fundo, levanta e tira comenta muitos mitos que nós tínhamos, desde Ulisses, que nunca cá pôs os pés, e seria o mito fundador de Lisboa, até o Martim Muniz, que provavelmente não foi por causa dele que Lisboa foi tomada e não morreu entalado na tal porta, e como fatos muito curiosos, como as expressões, meter o Rossio na tesga e o próprio pá, que nós dizemos que provavelmente vem daquelas particípios de negação, como o francês, como usa o francês. É muito engraçado porque tem o tirar o cavalo da chuva, imensas expressões que nós aprendemos à conta deste seu levantar de mitos. A Marina tem imensos, nós vamos terminar assim, imenso material ainda, e um dia disse-lhe dava para fazer mais 40 ou 50 livros à vontade. Sim. Sobre as coisas desaparecidas. Também tenho aqui o Porto desaparecido, também fizeste incursão no Porto. Tem material para imensos livros. Mas a sua série Lisboa Desaparecida parece que para já está em banho-maria, ou está em stand-by, ou não pretende avançar com ela? Como é que é? Não sei, ainda não sei. Faz falta continuar... agora 25 anos, talvez eu dê outro formato, não faço ideia, porque entretanto a editora onde eu comecei a publicar a Lisboa Desaparecida e que eu tinha fundado, entre aspas, embora nunca tenha sido sócia com desde o início, dei-lhe o nome, fui eu que escolhi o nome. Lisboa Desaparecida, essa editora? Quimera. A Quimera. Pronto, as coisas foi vendida... Mudou de mãos. Hoje em dia as coisas estão um pouco diferentes e portanto não. Mas o título é registado deles? Não, o título é meu. Seu. Não, eu não vendo direitos de autor. É porque é um prazer poder revisitar estas... Sim, até porque o grafismo da primeira Lisboa Desaparecida, apesar de ter tido reedições e reedições, é ainda uma coisa de 1987. Faz 25 anos agora, está de parabéns. Faz sentido fazer, mas ainda vende e que ainda as pessoas... Sim. Faz sentido fazer um livro novo agora com os novos meios que temos, sim. Sim, senhora. E pronto, Marina, muito obrigado por ter visitado a livraria. Fico muito contente de ter aceito este convite. E oxalá continue sempre a revelar-nos estes lados desconhecidos de Lisboa e que, ao conhecer melhor esta cidade, nós também possamos defendê-la e amá-la mais. Muito obrigado por tudo. Já sabe, esta entrevista para a semana fica disponível online no site da TV24 e, como sempre, envie as suas sugestões para livraria.ideal@tvi.pt. Em meu nome, eu despeço-me aqui, em meu nome e da TVI24, desejo-lhe boas leituras e já agora aceite a nossa sugestão e descubra o lado misterioso da capital pelas mãos de Marina Tavares Dias. Tenha uma boa semana.